Fala galera, aqui quem fala é o professor JP e nesse vídeo a gente vai começar uma série de vídeos relacionados à fração. Antes de começar a assistir o vídeo, vou pedir que você se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe. Caso ficou com alguma dúvida durante o vídeo, escreva nos comentários, beleza? Então a primeira coisa que a gente tem que saber sobre fração é entender o que é uma fração. Quando a gente fala de fração, a gente está falando de separar, de dividir algo em partes iguais. Ou então, quando a gente fala de uma fração, a gente está falando de uma divisão, está dividindo algo por dois números inteiros. Pensa assim, ó. Pensa que isso aqui, ó, é aquela pizza gostosa de frango catupiry, se você gosta, ou bacon, sei lá, depende do seu gosto, que foi dividida, foi fracionada em 8 pedaços, ó. Então, eu tenho a pizza, que representa o que é inteiro, uma unidade nesse caso, que foi separada, dividida em 8 partes iguais. O que isso significa? Que ela foi fracionada. Como que eu represento uma fração disso daqui? Ó? Vamos supor que minha irmã Rosana, ela comeu, ó, 2 pedaços dessa pizza. Qual que é a fração que representa o que ela comeu? Reparem o seguinte, ó, o total representa 8. Então, quando a gente vai montar uma fração, o total da fração vai sempre ficar embaixo. Ele é chamado de denominador. Então, aqui embaixo é o total da fração e em cima é a parte que eu quero. Nesse caso aqui, ó, é a fração que a Rosana comeu. Ela comeu quantos pedaços? Ó, comeu 1, comeu 2. Então, a fração que ela comeu é 2 sobre 8, ou 2 oitavos. Lembrando o seguinte, a parte de cima de uma fração é chamada de numerador e o termo que fica embaixo é chamado de denominador. Vamos pegar outro exemplo aqui, ó. Se a gente também tem uma barra de chocolate, ó, uma barra de chocolate, aquela da Cookie, da Hershey, sei lá, professor, é bom. Milena, minha esposa, comeu 4 pedaços dessa barra. Como que eu represento isso aqui em forma de fração? Da mesma maneira, lembrando que embaixo da fração, o denominador, sempre vai ficar a parte total. Então, aqui embaixo, nesse caso, o total também é 8, só que a parte que ele comeu, que a Milena comeu, foram 4 partes. Então, a ideia de fração é basicamente isso. A gente tem algo que representa o total e a fração são pedaços desse. São frações, são partes igual desse total. Uma outra coisa que é importante a gente também saber em fração é como que a gente vai fazer a leitura de uma fração. Reparem o seguinte, ó, em determinados casos a gente tem uma regra. Como assim? Como que a gente lê uma fração que o numerador é 1 e o denominador é 2? Toda vez que o denominador vale 2, a gente vai ler 1/2 ou então metade. Com 3 no denominador, 1/3. Eu coloquei todos os exemplos aqui com 1 em cima só para facilitar. Mas se eu tenho 2 no numerador, fica 2/3. Se eu tenho o 4 do denominador, vai ficar 1/4. Se eu tenho 5, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, até chegar no 1/10. A partir, passou de 10 no denominador, a gente vai começar a falar com uma palavrinha, que é o chamado avos. Então, a partir do 10, depois do 10, a gente vai falar o denominador, o número do jeito que ele é escrito, e vai colocar a palavra avos. Então, 1/11 avos, 1/12 avos, 1/13 avos, 1/50 avos, 3/15 avos, e por aí vai. Só que a gente tem uma regra especial. Quando o denominador, a base dele é decimal, ou seja, uma potência de 10, a gente vai ler da forma de posição, né? 1/100, 1/1000, 1/milionésimo, 1/10 de milésimo, 1/100 de milésimo e por aí vai. Beleza? Se ficou com alguma dúvida, escreva nos comentários e é nóis. Falou!